Amados, a paz do Senhor Jesus. Eu dou graças a Deus. Estamos debaixo do mesmo Espírito. Vou pregar justamente sobre o Cristo crucificado. Abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 4. Isaías, capítulo 53, verso 4. Todos encontraram? Verdadeiramente, Ele levou as nossas enfermidades sobre si e sofreu as nossas dores. E nós o tivemos por açoitado, por ferido de Deus e abatido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi sobre Ele, e pelas suas chagas fomos curados. Todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada qual se apartou pelo seu caminho, mas Deus fez do seu caminho, mas o Senhor carregou nele o pecado de todos nós. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Sempre houve um ponto em Deus que me causou muita curiosidade. Quando eu era bem mais novo, eu aprendi certa vez que Deus é um Deus justo e que Ele tem uma perfeita medida de justiça, e não só de justiça, e de execução dessa justiça. Nós olhamos para a Bíblia e vemos um Deus que enxerga a rebeldia de Adão e o lança para longe. Fala, não quero mais você aqui. Depois disso nós olhamos para o mesmo Deus que olha para uma justa medida de rebeldia de Saul e também o rejeita. Fala, não quero mais você por aqui. Vou levantar outra pessoa no seu lugar. Nós também olhamos para um Deus que, depois de ter preparado e chamado o grande legislador Moisés, vê ele o desobedecer e executa sobre ele uma dura pena. Ele olha para Moisés e fala, Moisés, tudo bem que você veio pelo deserto, tudo bem que você fez tudo aquilo que eu te mandei fazer, mas por conta da tua desobediência, eu não quero você na terra prometida. Infinitas são as vezes que isso aconteceu na Bíblia. Infinitas foram as vezes que Deus olhou para alguém que teve uma atitude contrária à sua vontade e simplesmente disse que aquela pessoa não agradava mais, ele não desejava aquilo. Tanto é que quando nós vemos o Antigo Testamento, muitas vezes o povo de Israel foi preso e saiu de um cativeiro justamente por causa de sua rebeldia. Então, eu sempre refleti sobre isso e pensei, ora, será que eu sou maior do que Moisés? Será que eu posso ser maior do que os profetas que vieram antes de mim? Do que os grandes homens da Bíblia? Porque, examinando eu mesmo a minha vida, eu vejo que eu erro muito mais vezes do que essas pessoas. Eu erro muito mais vezes do que Saul, eu erro muito mais vezes do que Moisés, enfim. Então, passei um certo tempo da minha vida refletindo sobre a justiça de Deus e por que ela não tomba sobre nós de maneira avassaladora todos os dias de manhã. Porque nós que conhecemos a Bíblia, por vezes, agimos de maneira contrária à vontade de Deus. Às vezes a gente finge que não há um padrão a ser seguido. Às vezes a gente prefere fazer as nossas escolhas e abandonando aquilo que chegou para nós através das Escrituras, ousamos dizer, Deus sabe que eu sou assim, Deus sabe que eu tenho o meu jeito de ser, Deus sabe que a minha forma de pensar é essa, mas onde então está a justiça?
Se ele fez cair, ele faz cair sobre uns e sobre outros não? Ele tem misericórdia de uns e de outros não? O que tem em mim para que eu possa, depois de cometer um pecado, levantar os olhos aos céus e falar: Senhor, me perdoa? E momentaneamente, instantaneamente, aliás, o perdão de Deus cair sobre a minha vida como uma cachoeira. Qual é o motivo que tem para que isso aconteça comigo? E depois de um certo tempo, olhando para as Escrituras, a resposta que eu encontrei foi nenhum. Não há nada em mim que possa fazer isso acontecer. Não há nada em mim que justifique tamanha misericórdia. Então eu comecei a ler esse livro de Isaías e ele me sequestrou todos os sentimentos e toda a minha alma. Porque aqui eu entendi o porquê do perdão de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. E o motivo tem um nome, e é Jesus. Chegamos em Isaías 53 e vemos que o Senhor Jesus, naquele momento de crucificação, além da sua dor, ele carregava um fardo. E este fardo é o fardo do pecado. Ouvindo os comentários de Spurgeon sobre esse texto, Spurgeon diz que no momento da crucificação, Deus olha para Jesus e traça uma linha até o final das eras, e enxergando todo homem e toda mulher que se arrependeria de seus pecados, traça uma justa medida de ira e de peso sobre estes homens e mulheres, tira de cima desses homens e mulheres e faz pesar sobre Jesus. E aqui eu entendo o porquê dele falar: meu Pai, afasta de mim este cálice. Ele não estava falando dos pregos, ele não estava falando dos açoites, ele não estava falando da humilhação, ele não estava falando da coroa de espinhos, ele não estava falando das acusações injustas, ele estava falando do momento que ele, que existia desde sempre e que só conhecia a santidade e que foi obediente o tempo todo, provaria da ira de Deus sobre o pecado. Jesus, naquele momento, pendurado ali, carrega de uma vez só o pecado de todos nós, para que em nós houvesse a esperança de nos aproximarmos de Deus. O texto nos diz, verdadeiramente, ele, quem? Jesus, como? Sozinho, levou as nossas enfermidades sobre si e sofreu as nossas dores, e o tivemos por açoitados, por ferido de Deus e oprimido. Zacarias vai dizer algo nesse momento, sobre esse momento, que sempre me apavora a alma. Zacarias diz, sendo cheio do Espírito de Deus, o seguinte, que nesse momento Deus diria: ó espada, levanta-te contra o varão que é meu companheiro, e o fere, e eu ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Sobre Jesus ali pousava a plena ira de Deus sobre o pecado. Deus fez cair sobre ele todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos levantar os olhos aos céus e quando olharmos para Deus e dissermos: Senhor, nos perdoa, a conta já está paga. Não é sobre nós, não é sobre as minhas justiças, não é sobre o meu vir à igreja, é sobre o que Jesus Nazareno fez na cruz por nós. Se nós buscarmos em nós um motivo, se nós buscarmos em nós justiça, se nós buscarmos em nós um meio e um porquê para que Deus pudesse nos perdoar, não encontraríamos. Se nós estamos aqui hoje e podemos levantar a mão e dizer: eu espero pela minha salvação, eu acredito que um dia eu vou morar com Deus, é porque naquela cruz, mais uma vez, foi manifesta a boa vontade de Deus para com os homens. E o Filho de Deus pagou um altíssimo preço para que hoje
acesso a Deus. Veja que isto é o que de mais precioso nós temos. Uma vez eu ouvi um amigo dizer: poxa, o Evangelho é uma coisa muito bonita. Eu falei: não, meu amigo, o Evangelho é tudo que nós temos. Jesus é tudo que nós temos. Não existe nada fora de Jesus. E se é para a gente se preocupar com alguma coisa, vamos nos preocupar com a nossa próxima vida, que já está vindo por aí. Por vezes a gente tem a nossa cabeça cheia de muita coisa e a gente se preocupa como vai ser o nosso dia. A gente planeja para daqui a uma semana, a gente se planeja para daqui a um mês, a gente se planeja para daqui a um ano, mas a gente não tem nem certeza se vai chegar em casa hoje, porque o mundo é um mundo violento. E quem aqui nesse salão sabe o seu limite de vida? Quem aqui ousaria dizer: eu vou viver até dia tal, hora tal, até o momento tal? Ninguém pode. Mas o que temos então? Temos a certeza que, independente do tempo de vida de um ou de outro, se é muito, se é pouco, há perdão em Jesus para as nossas falhas. Isto nos é maravilhoso, porque se não houvesse esse Jesus e esse sacrifício, não haveria possibilidade de salvação. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, e se não tivesse aberto um caminho entre nós e Deus, nós nasceríamos, viveríamos de uma maneira perfeita e por fim seremos lançados ao inferno. Nós não somos salvos porque nós somos bonitinhos, não somos salvos por causa da nossa educação, nós não somos salvos por causa dos nossos canudos, nós não somos salvos por causa do nosso comportamento, nós não somos salvos por causa do nosso esforço dentro da casa de Deus. Nós somos salvos porque o Filho de Deus se fez carne e colocou-se debaixo do martelo de Deus e permitiu-se ser moído no nosso lugar, para que hoje, quando nós pedíssemos perdão dos nossos pecados, o Pai se lembrasse do sacrifício do Filho e nós tivéssemos a chance de morar com Deus. Será que essa semana a gente já se lembrou que a gente não passa de um pouquinho de pó e cinza? Será que essa semana a gente dobrou o nosso joelho e disse: Senhor, muito obrigado, porque Tu me deu a esperança de morar contigo no céu. Muito obrigado porque através de Jesus, mesmo eu sendo um homem imperfeito, eu dobro o meu joelho e Tu me perdoa de meus pecados. Davi enxerga isso, ele fala: Senhor, contigo está o perdão e por isso Tu deve ser temido. Meu amigo, não existe homem, não existe mulher, não existe prefeito, nem presidente, e nem rei, e nem dinheiro que possa perdoar o pecado de ninguém. Não existe jeitinho, não existe método, somente Jesus Cristo perdoa pecados. Sobre isso ele falou: olha, o caminho sou eu também sou a verdade, e eu também sou a vida, e digo mais: ninguém vai a Deus a não ser por mim. O mundo cria muitos métodos e deixa as pessoas, me perdoam a verdade, me perdoa o nível da verdade. Quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi Paul Washer. Alguns ministros permitem que as pessoas tomem chá na antessala do inferno, vivendo a sua vida de maneira confortável, vivendo a sua vida sem comprometimento com Jesus, tratando Jesus como se fosse qualquer coisa, como se nós pudéssemos falar com Ele na hora que nós desejássemos, como se nós não tivéssemos que dar conta dele da nossa vida. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria que você prestasse atenção nisso nessa noite. A única esperança de salvação para você é um compromisso sério com Jesus Cristo. A única esperança, o único caminho, a única forma da sua alma não parar no meio das entranhas do inferno e ser consumida para toda a eternidade é um compromisso sério com Jesus. O nosso Deus não é um Deus de mais ou menos.
ministros estão aí falando incansavelmente, e a palavra de Deus está aí, e as canções estão aí também. E o que a gente tem feito com tudo isso? Pare para pensar que esta porta maravilhosa que está aberta hoje vai se fechar. Esta é a verdade do Evangelho. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai levar aqueles que estavam comprometidos com Ele. Ele disse que ama mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. E se você ama mais o seu filho ou sua filha do que a mim, você não é digno de mim. E se você ganhar a sua vida, e não, você também não é digno de mim, mas se você perder a sua vida, você ganha. Evangelho é comprometimento. É olhar para o Cristo na cruz como se ele estivesse lá ainda. Eu sempre imagino assim, sabe? Às vezes os meus amigos comentam, caramba, mas você às vezes fala com tanta ênfase, você chora. Meu amigo, eu imagino Jesus sentado no primeiro banco. Sinceramente, o que qualquer outra pessoa pensa não me importa, apesar do meu amor incrível por cada um de vocês. Mas eu sei que quem vai me salvar é Jesus. Não vai ser a opinião de ninguém que vai me salvar, não. Não é o que as pessoas pensam a meu respeito que vai me salvar, não. Não é eu falar para você da chave do envelope. Não é eu falar para você que Jesus vai te dar um carro. Deus pode fazer tudo isso. Mas a coisa mais preciosa que eu posso te dizer hoje é isto: o sangue do Filho de Deus tem o poder de perdoar os seus pecados. De onde você veio, não importa as atitudes que você tomou até aqui, não importa as decisões que você tomou até aqui, não importa como foi a sua vida, se você sinceramente se entregar a Jesus hoje, você tem a esperança de morar com Ele no céu. Esse mundo passa, e passa muito rápido. Eu me lembro como eu era uma criança aqui, os irmãos me conhecem, passando por debaixo dos bancos, e a gente pisca o olho e vira um adolescente, e a gente pisca o olho de novo. Já casei, minha esposa está aqui, e eu já sou pai, e a gente essa semana estava brincando, mamãe está cabelo branco, sangue de Cristo, e o tempo voa. Só que um dia esse tempo que voa, ele vai parar de voar. E todos nós estaremos nus diante de Deus. E haveremos de prestar conta da nossa vida. O que você vai dizer quando Deus falar, por que você não fez isso, isso e isso? Por que a sua escolha não foi me dedicar, não foi se dedicar na minha presença? Por que você não, ao invés de perder tanto tempo com tanta coisa inútil, não se dobrou diante de mim, não deixou reger a sua vida? O arrebatamento virá, e o Senhor, foi Jesus que disse: eu vou vir como um ladrão. Eu vou vir quando ninguém estiver esperando. Eu vou vir pegar vocês quando vocês estiverem desapercebidos. E eu penso sobre esse momento. Você imagina, Gerson, meu amigo, o pavor que será para quem ficar. O desespero de ligar a internet de manhã. Meu Deus, milhões de pessoas sumiram pelo mundo. Uns dizem que foram os alienígenas. Outros dizem que foi suicídio em massa, não sei. Mas a Bíblia está gritando para nós hoje. E é muito tempo. E os ministros nesse púlpito também dizem: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Até que a porta se fechará. Vamos correr para essa cruz hoje. Hoje é dia de nós corrermos para os pés de Jesus. Hoje é dia de nós reconhecermos as nossas misérias, porque no fim é isso que nós somos. Homens e mulheres miseráveis, dependentes da glória de Deus, dependentes da misericórdia do Senhor Altíssimo. Por vezes a loucura nos toma e nós chegamos a pensar que somos alguma coisa, que a gente decide alguma coisa, que a gente consegue reger a nossa vida, mas a gente, como eu já disse, não sabe nem até quando ele vai viver. Se for para prestar atenção em alguma coisa, se for para se